continuamos, né, pensando com a cabeça senhorial. As nossas elites são em grande medida senhoriais. Por isso, evidentemente, direitos como direitos trabalhistas, previdenciários, soam um pouco deslocados e banais, né, numa sociedade como a nossa, né? Em que de alto a baixo você quer se logo completar o Estado, mas você não quer colocar o Estado a serviço das causas públicas, dos interesses públicos. Além disso, a nossa sociedade é uma sociedade marcada pela escravidão. Essa família colonial era também uma família de senhores de escravos, né? A Casa Grande tinha ao seu lado a senzala. E a escravidão é uma marca ainda não apagada na sociedade brasileira. A escravidão está aí, ainda no nosso cotidiano, marcando o nosso cotidiano. Primeiro pelo ódio racial existente na sociedade brasileira. A sociedade brasileira nunca foi uma democracia racial, sempre foi uma sociedade racista e absolutamente intolerante, não é? Com as pessoas das camadas populares. Basta você visitar qualquer presídio brasileiro para você ver, né, qual é o destino reservado aos afrodescendentes no Brasil. Eles são a esmagadora maioria, né, jogados nesses calabouços de quinta categoria medievais que são os nossos presídios, né, que não recupera ninguém. As pessoas que entram no presídio no Brasil, elas morreram socialmente. Ninguém liga para elas, ninguém liga o que está acontecendo com elas. Por isso, quando elas são chacinadas lá dentro, ou elas próprias se chacinam, a sociedade acha bom, se aplaude, se rejubila, porque aquelas pessoas já estão mortas no imaginário de todo mundo, não é? Elas não contam. E se você for ver a história dessas pessoas, né, são pessoas marcadas por famílias completamente desestruturadas pela miséria, pela fome, não é? E vocês viram o nível de ressentimento que a nossa sociedade chega a ter por causa de um programa como o Bolsa Família. O ressentimento contra você pagar R$70 por mês a uma família. Quer dizer, as elites brasileiras são capazes, né, de defender que você, né, que o Estado brasileiro não tem obrigação, né, de não deixar as crianças e a população morrer de fome, que é um direito republicano básico. Para que vamos ter um Estado se o Estado não for capaz de garantir pelo menos que as pessoas comam, sobrevivam, não é? E nós somos uma sociedade onde ninguém quer pagar imposto, não é? Porque não entendemos o Estado como uma coisa nossa, não entendemos o Estado como algo que nos pertence. O Estado é sempre visto como algo que é inimigo nosso, o qual a gente tem que enganar, trapacear. Portanto, a gente não tem que pagar imposto, a gente tem que sonegar, não é? Quem paga imposto no Brasil só são aquelas pessoas que são obrigadas a fazê-lo. Grande parte dos impostos do Brasil são sonegados. As elites brasileiras não pagam imposto. Elas já pagam taxas ridículas de impostos. O imposto territorial rural do Brasil é uma coisa ridícula. O imposto que os grandes proprietários de terra pagam no Brasil é ridículo, não é? A maior alíquota do imposto de renda do Brasil é 27.000%. Eu, professor universitário, pago, e o dono da Globo e do Bradesco paga a mesma tarifa que eu, a mesma faixa que eu. É um absurdo completo e total. Em alguns países,
as grandes fortunas pagam 50%. 50% do que ganham no ano vai para o Estado. É a única forma de você oferecer saúde, educação, transporte de qualidade. No Brasil você tem uma carga tributária totalmente, né? Ela cobra muito mais os que têm menos do que os que têm mais. Por quê? Porque a maior parte da carga tributária do Brasil está incluída nos produtos que a gente compra. Então a gente tem uma carga tributária regressiva. Em vez de ser progressiva, ela é regressiva. Ela é proporcionalmente mais pesada sobre os pobres do que sobre os ricos. O imposto, o IPTU, não é? A maioria das cidades não tem sequer um IPTU progressivo. Um dono de casa lá na Ramadinha paga a mesma alíquota do dono de um terreno no centro da cidade que ele usa para fazer estacionamento. Ele deixa o terreno sem usar, não é? E ele proporcionalmente vai pagar a mesma coisa, quando ele deveria pagar muito mais, porque ele está mantendo um terreno sem uso social no centro da cidade, não é? Todas as vezes que se tentou implementar IPTU progressivo no Brasil, foi uma guerra em várias cidades em que se tentou fazer isso, não é? Então, por quê? Porque nós temos uma sociedade onde alguns se acham melhores do que os outros. Nós ainda funcionamos, né, com uma mentalidade medieval da qualidade. Algumas pessoas se acham homens bons. Eles são qualitativamente melhores do que os outros. Por isso eles têm que ter privilégios. Por isso eles não podem dividir o aeroporto com uma pessoa de um estrato inferior. Não pode viajar no mesmo avião de que um funcionário da Odebrecht. Nem que seja preciso para isso falir a Odebrecht, destruir a Odebrecht. Não é? Quer dizer, você não pode frequentar a mesma escola do filho da empregada. Não é? Você não pode entrar no mesmo elevador que a empregada. A sociedade brasileira é uma das poucas sociedades do mundo onde existe elevador de serviço e quarto de empregada. Quarto de empregada é uma mini senzala, é uma sobrevivência da senzala, é uma sobrevivência da distinção Casagrande-Senzala. Ou seja, a reação furibunda das senhoras de classe média alta no Brasil com o fato de que as empregadas domésticas passaram a ter os mesmos direitos que qualquer trabalhador, explica, né, a visão, essa visão naturalizada de uma diferença, né, uma diferença de qualidade entre as pessoas. Nós achamos que há pessoas com qualidades maiores do que as outras. Uma sociedade democrática, uma sociedade republicana, todos devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ninguém é qualitativamente melhor do que ninguém. E nós não pensamos assim, não é? Esse ódio, não é, enorme que atravessa a sociedade brasileira está cheia de ódio, de todos os tipos, não é? Ódio contra aqueles que ascenderam socialmente, né? Quer dizer, que é o ódio de classe. O ódio de classe no Brasil que se manifesta muitas vezes violentamente. Você mata o outro, né? A quantidade de pessoas que são mortas no Brasil, né? Anualmente, os pobres no Brasil são chacinados. Os jovens pobres, negros na periferia, são chacinados. Nós temos agora um novo membro do STF, né, que a coisa mais imponente que ele tem no seu currículo é a quantidade de negros que ele matou, que a sua polícia matou na periferia da cidade de São Paulo, né? O senhor Alexandre de Moraes, um plagiador vil, não é? É agora
não é? Um plagiador que é, né, essa lógica do esperto, do jeitinho que atravessa a sociedade brasileira. A ideia do malandro, a malandragem, né, no pior sentido, que na verdade inviabiliza qualquer sociedade de direitos. Qualquer sociedade, não é, de direitos não prevê o drible permanente das leis. No Brasil é ir driblar as leis, é chique, você é aplaudido, você é muito sabido quando você atravessa o sinal vermelho, quando você fura a fila, você é aprovado. Como você é esperto, não é? Como você é esperto, porque você não ficou esperando naquela fila, não é? Você chegou, tinha o seu amigo no caixa, você foi direto, a maior cara de pau, a sua e do caixa, que atende o amigo na frente de todo mundo. E isso é absolutamente naturalizado, totalmente naturalizado. Se você for brigar, diz que você é um chato, não é? Se você for reivindicar o direito de todo mundo obedecer à fila, não é? Essa forma de embarque de avião no Brasil, tem mais gente especial para embarcar no avião do que os passageiros comuns, não é? Até portador de cartão de crédito entra na frente. Por que raios um portador de cartão de crédito Platino Plus vai passar na minha frente? Quer dizer, é o capitalismo misturado com uma lógica, né, aristocrática. Quer dizer, ter um cartão platino te faz especial, não é? Faz você passar na frente. Em vez de apresentar o documento, você apresenta o cartão junto com a passagem. Então a gente convive com aberrações como essa absolutamente naturalizadas. Só foi finalmente os pobres terem acesso ao banco no Brasil, serem bancarizados nos últimos 12 anos, porque o Brasil era um capitalismo muito engraçado, onde as pessoas não tinham acesso a banco, a crédito, nem tinham acesso a salário, praticamente. Quer dizer, é um capitalismo muito sui generis, não é? Então precisou vir um governo dentro de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, para bancarizar as pessoas. E aí imediatamente inventaram o banco estilo, o personalité, não é? Para tirar a classe média de junto dos pobres. Eles não podem frequentar o mesmo banco, não é? Então essa lógica perversa, não é? Do privilégio. Nós somos uma sociedade ainda atravessada pela lógica do privilégio. Nós naturalizamos o privilégio. E nós defendemos os privilégios. Nós não defendemos direitos, quase sempre defendemos privilégios. Quantas vezes me lembro brigando com a representação sindical dos professores na universidade, que defende mais privilégio do que direito, não é? Ou seja, nós somos uma sociedade atravessada por isso. E temos ódio, portanto, quando os nossos privilégios são tocados, quando as mudanças sociais tocam em algum desses privilégios naturalizados, totalmente naturalizados, não é? Quando a gente fala que a sociedade brasileira está atravessada de ódio, de ressentimento, né? É uma sociedade, né, atravessada por microfascismos, veja, Bolsonaro é hoje o homem com o candidato com a segunda intenção de voto nas pesquisas é Bolsonaro, um fascista, militante, não é? Um homem obscurantista, que tudo que prega é obscurantismo, não é? Os mais alargados preconceitos dessa sociedade. E ele fala alto, ele cala alto, porque ele mobiliza esses preconceitos. Ele mobiliza, né, o medo das pessoas da perda de seus privilégios.
todo momento histórico em que uma sociedade passa por mudança, a insegurança cresce. As pessoas têm medo de perder as posições conquistadas. E foi o que aconteceu nesses últimos anos. Muita gente ficou assustada com a possibilidade de perder os seus privilégios, né? Privilégios que no Brasil passam de pai para filho, passa de geração para geração, né? Inclusive na vida econômica, na vida política, na vida cultural, né? Tudo aqui passa de uma geração para outra. Então, uma pessoa que vem das camadas populares para furar esse processo, né? E quando consegue, será vítima de ressentimento, será vítima, né, de rejeição e será vítima, inclusive, de ódio, né? Quer dizer, as redes sociais no Brasil estão contaminadas de gente distribuindo fel para todo lado, né? O fascismo não é um regime que existiu na Itália apenas, né? O fascismo está dentro de nós. Os microfascismos estão rondando todos nós, né? O fascismo se caracteriza justamente pela intolerância em relação ao outro, ao diferente, né? A defesa de privilégios, uma visão hierárquica do mundo, uma visão que o mundo deve permanecer hierarquicamente dividido, né? Que existem lugares naturais que pertencem a alguns e que não podem ser ocupados por outros, não é? Então, nós desejamos o fascismo. O fascismo é da ordem do desejo. Bolsonaro encarna isso. Bolsonaro é objeto de desejo dos fascistas brasileiros, né? O corpo de qualquer político é um corpo, né, onde as pessoas investem o seu desejo, né? Quem acompanhou, por exemplo, aqui, né, Cássio Cunha Lima, no auge de sua beleza, né, jovem, como as pessoas iam ao delírio, né? Ele nas carreatas, as velhas e jovens se jogavam quase debaixo do pneu do carro, né? Quando ele passava então na Liberdade, era um acontecimento, né? O pessoal da Rio de Janeiro, da Aldão Bezerra, voava na roda do carro, se não parasse, eram esmagados para agarrar, beijar, cheirar, arrancar cabelo, né? Minha tia o esporte dela era arrancar cabelo de Cássio e guardar, né? Fetiche sexual, né? Lembre-se de Collor dizendo que tinha aquilo roxo, né? Muita gente votou por causa que ele tinha aquilo roxo, e ele fazia assim, né? Era macho, né? Macho não tinha nada, mas, né? O outro era o sábio barbudo, né? E ele era o corpo em que todo mundo projeta o seu desejo. Não sei se vocês já perceberam, Bolsonaro é muito macho, mas só vive cercado de meninos, de rapazes. A troika de Bolsonaro não inclui praticamente mulheres, porque, como ele várias vezes mostrou, ele detesta mulheres. Ele não gosta de mulheres. Mulheres ele xinga, mulheres ele ameaça, mulheres ele vai para a tribuna dizer que vai estuprá-la, não é? Agora ele é cercado por uma entourage masculina, não é? Que vibra com ele, não é? Que a libido fica roxa. Eu soube que aqui nesse colégio ele foi recebido, né? Gente ficando molhada. Campina Grande ficou molhadinho com a presença do Bolsomito por aqui, né? Quem foi Campina Grande? Né? Quer dizer, uma cidade que virou inclusive um curral tucano, um tucanistão. É um dos poucos tucanistão do Nordeste.
Campina Grande, né? Então, ele soube que Bolsonaro fez furor, né? Então, a política é da alma e do desejo também, né? A política envolve o corpo, e o fascismo é um determinado tipo de desejo. Você deseja, né, o poder discricionário, você deseja o poder absoluto, você deseja o poder assassino, você deseja a subserviência, a submissão absoluta do outro, você deseja a humilhação, a derrota completa do outro. Isso são desejos políticos fascistas que atravessam no momento a sociedade brasileira, né? Uma sociedade também que nos últimos anos, né, passou por um processo onde a religião, né, as religiões que têm um papel fundamental na formação da subjetividade no Brasil, notadamente a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, que foi muito importante em um determinado momento com a teologia da libertação para a formação de lideranças, né, críticas, para a formação de lideranças populares. Infelizmente, os dois papas reacionários fizeram todo um processo de desmonte da teologia da libertação. E isso fez com que a sociedade brasileira fosse tomada por religiões absolutamente conservadoras, reacionárias do ponto de vista moral, né? E isso explica muito também, né? Religiões muito identificadas com o mercado, com o capitalismo, religiões que produzem subjetividades extremamente individualistas, que querem o sucesso individual e que estão se lixando do sucesso coletivo, que não pensam na coletividade. Isso é muito diferente, né, daquilo que a gente discutia lá nos anos 70, 80, com a teologia da libertação, que foi formador de grande parte de nós, por exemplo, que foi fundamental para a minha formação. Os padres redentoristas de Bonocongó foram fundamentais, porque eram pessoas que nos ensinavam a se preocupar com o outro, e não apenas com o nosso umbigo, não apenas fazer o milagre que cura a minha doença, não é? Que reza a Jesus para ter o meu carro e bota o adesivo atrás, né? Foi Cristo que me deu, quase sempre um Ford Ka, não é? Cristo anda muito pão duro na distribuição de carro. Podia distribuir uns Corollas, umas coisas, né? Foi Deus que me deu. Que Deus, né? Por que não dá uma Hilux, né? Quer dizer, uma religião absolutamente individualista, voltadas para o sucesso individual, pessoal, e não para a preocupação com o outro, com a vida coletiva, que é o que todos nós precisamos. Muito obrigado. Parabéns, professor Durval. Professor Pellegrini, você espera 5 minutos para a gente fazer um debate, né? Eu tenho uma pergunta, não vou negar. Tá? Você constrói uma narrativa em que alguns protagonistas, alguns atores sociais são importantes, algumas instituições como a família, e depois você fala em elites brasileiras e você fala dessa relação com a sociedade brasileira. Mas eu fiquei intrigado, você utiliza o termo ressentimento algumas vezes, e falando dos microfascismos, você fala em visão hierárquica, intolerância em relação ao outro e privilégio. Minha pergunta é, você está no encontro, que é um encontro da nova consciência, e eu te vi falar muito dos microfascismos. Como é que Durval está aqui, historicamente, nesse colégio, mas também um encontro que tem essa característica? É um espaço de resistência, bem, enfim. É claro, toda sociedade,
né? Senão a gente se matava, né? Graças a Deus também há resistências e há luz no fim do túnel, né? Toda a sociedade, afinal de contas, há pessoas dispostas a defender a vida, né? Spinoza dizia, né, que existem as paixões tristes e as paixões alegres. Infelizmente, nós vivemos num momento de prevalência das paixões tristes na sociedade brasileira. Há muita gente tomada pelas paixões tristes, há muita gente gozando com as paixões tristes, né? Há muita gente tirando prazer das paixões tristes. Há pessoas que se alegram porque 21 pessoas foram decapitadas. Uma pessoa que goza com a decapitação de 21 pessoas, essa pessoa tem que ir para um terapeuta, porque é uma coisa muito errada com o fato de você gozar com a morte de alguém. Gozar com a morte é estar muito doente, né? Então a sociedade brasileira está muito doente, né? Mas felizmente há pessoas tomadas também pelas paixões alegres. Os meninos que ocuparam as escolas bravamente em vários lugares do Brasil, alguns meses atrás eu estive no Paraná, um dos estados mais reacionários do Brasil, não é? E no entanto 700 escolas estavam controladas pelos meninos, né? E não só eles em si, mas eles levavam a toda uma movimentação em torno dos familiares, das pessoas que queriam impedir que o MPL os espancasse, que a polícia invadisse e retirassem eles, as pessoas se mobilizando para levar comida, água, né? Então, os meninos que resistiram ao governo tucano de Goiás por meses a fio, não é? Da sua reforma do ensino. Então, claro, a sociedade, qualquer sociedade, né, há sempre conflito, contradição. Né? Existe também, né, momentos como esse, lugares como esse, que já está há 26 anos. Né? Se mudou, inclusive, né, a característica do encontro desde o começo até hoje, que mostra também a mudança da sociedade brasileira, né? Da tolerância para a intolerância. Esse encontro foi inicialmente um encontro que representava a tolerância religiosa, as religiões todas convivendo, e num determinado momento muitas começaram a sair porque a intolerância religiosa, inclusive, cresceu enormemente na sociedade brasileira. Né? Quer dizer, esse próprio encontro mostra isso. Campina Grande é uma cidade que virou uma cidade muito reacionária pela presença majoritária de determinadas religiões na cidade. Quer dizer, eu vivi numa Campina Grande em que a teologia da libertação, em que a Igreja Católica tinha um papel muito importante na formação das pessoas. A própria universidade, né? A federal, os professores de fora, né? Todas aquelas pessoas vindas, inclusive de países fugindo da ditadura, tiveram um papel muito grande na formação de uma certa geração em Campina Grande. E, infelizmente, né, nós chegamos inclusive a ter prefeitos carolas, não é? Nessa cidade. Quer dizer, então, isso mostra uma regressão, não é? E claro, né, isso leva inclusive a esse crescimento assustador da violência na própria cidade. Né? É uma cidade muito violenta, como o Brasil todo é. Né? Campina Grande é uma cidade violenta até no convívio hoje, por causa dessa fascistização do patrimônio. Uma pergunta aqui. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer porque você está colocando um grito para fora para muita gente. Precisa ouvir isso mesmo. É ácido, é doloroso ouvir, mas é a realidade do Brasil e às vezes a gente não entende como é que está acontecendo tanta coisa. Mas aí entra para a minha pergunta. Pelo menos, me parece que boa parte disso resulta do fato da nossa democracia ter a característica de ser uma democracia representativa. E eu acho que lá o que a gente está vendo representa, infelizmente, fielmente, boa parte do que é a mentalidade brasileira, por todas essas questões que você colocou, e entre outras. Né? Então, até que ponto você poderia colocar o seu posicionamento sobre a questão da democracia de ser representativa no Brasil e se algum outro tipo de democracia seria uma solução mais interessante, uma democracia mais participativa? Eu acho que a única coisa que talvez a Lava Jato tenha
mérito, né, é de ter mostrado como a democracia brasileira, na verdade, era completamente capturada pelas empresas, era capturada pelos interesses privados. Aquele congresso